ou um dissídio coletivo. Portanto, temos aí um problema envolvendo a aplicação do direito do trabalho à administração pública. Como os senhores acham que o TST resolveu este impasse? Primeira ideia fundamental, é preciso que se identifique aí que temos mais uma vez aquela velha tensão entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo, quando estamos pensando no direito do trabalho aplicado à administração pública. E nesse sentido, o que fez o TST a resposta que o TST deu para esta questão foi na orientação jurisprudencial número 5 da SDC. O TST, por meio da OJ 5, disse que não há direito a dissídio coletivo, não há negociação coletiva, não há inovação normativa por meio da negociação coletiva ou do dissídio coletivo, no âmbito em relação a empregados da administração direta, autarquias e fundações. Ou seja, mais uma vez, o TST separou e colocou de um lado empregados da administração direta, autarquias e fundações. Do outro lado, empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, aplicação da lógica do direito administrativo. Cabe o ajuizamento de dissídio coletivo e a negociação coletiva? Resposta, não. Do outro lado, empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí eu posso ter tanto a negociação coletiva quanto o dissídio coletivo, de modo que aí fez prevalecer a lógica do direito do trabalho. Existe uma questão muito interessante que se discute jurisprudencialmente, inclusive essa discussão o TST já travou algumas vezes, em relação à possibilidade de dissídio coletivo ou mesmo negociação coletiva em relação à administração direta para empregados públicos, envolvendo as chamadas cláusulas sociais. E aí eu preciso esclarecer aqui a você o seguinte: nós podemos classificar as cláusulas estabelecidas, tanto num acordo quanto numa convenção ou num dissídio coletivo, entre cláusulas econômicas e cláusulas sociais. Fundamentalmente, as cláusulas econômicas envolvem o estabelecimento de obrigações de dar, obrigações que se traduzem em determinados gastos de natureza pecuniária. Quando falamos em aumento, no fundo, estamos falando de uma cláusula tipicamente econômica. Se pensarmos, por exemplo, na concessão de uma determinada vantagem, como é muito comum, um auxílio creche, um auxílio alimentação, estamos falando de cláusulas econômicas. Já as cláusulas sociais envolvem, no fundo, obrigações de fazer. Obrigações que não necessariamente têm um conteúdo econômico. Exemplo muito comum, reconhecimento de estabilidade. O reconhecimento de estabilidade é uma típica cláusula social, que pode fazer parte, e muitas vezes faz, de determinados acordos, convenções, ou poderia fazer mesmo de um dissídio coletivo. Então, existem precedentes do Tribunal Superior do Trabalho que vêm admitindo, alguns precedentes, que vêm admitindo o afastamento da OJ número 5 da SDC, da seção de dissídios coletivos, para cláusulas sociais, tão somente para cláusulas sociais. Mas, enfim, a regra geral a tese predominante estabelecida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho envolve a ideia de que, conforme a lógica da OJ 5, não seria possível o dissídio coletivo no âmbito da administração pública, exatamente por essas limitações que nascem lá no direito administrativo. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida em relação aos conceitos que trabalhamos aqui envolvendo a aplicação do direito do trabalho na administração pública? Professor, os servidores estatutários têm direito a celebrar acordos e convenções coletivas? Muito bem. Na verdade, na abordagem que desenvolvi até aqui, procurei enfatizar os empregados públicos e dando ênfase para os empregados da administração, mostrando a diferença de tratamento que o TST dá
entre os empregados da administração direta, autarquias e fundações e os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. E não cheguei a tecer nenhuma consideração a respeito dos servidores estatutários, até porque o objeto da nossa conversa aqui envolve fundamentalmente os empregados públicos. Mas essa pergunta tem uma importância significativa e envolve um intenso debate doutrinário, eu diria, um debate com uma série de paixões envolvidas, correspondendo, debate este, contando, ou melhor, com duas teses. Uma tese que vai rejeitar solenemente a possibilidade de negociação coletiva por parte de servidores públicos estatutários e uma outra tese que vai admitir. Aliás, é preciso que se chame a atenção aqui, depois que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um entendimento de que os servidores estatutários podem exercer o direito de greve, ainda que não venha a lei específica disciplinando, ou seja, podendo exercer, dando uma eficácia ampliativa ao exercício do direito fundamental, apesar do texto constitucional prever este direito como um direito de eficácia limitada, de modo que o Supremo, a jurisprudência do Supremo bateu o martelo no sentido de que é garantido o direito de greve. E aí, naturalmente, que os servidores estatutários se consideram no direito de busca de negociação coletiva. Se eu posso fazer greve, por que não poder negociar coletivamente? Portanto, temos nesse debate fundamentalmente duas teses. Uma primeira tese, e eu diria, me parece essa tese, fazendo uma leitura jurisprudencial, ser a tese predominante. Uma primeira tese, fazendo uma interpretação literal e sistêmica do texto constitucional, nós iremos encontrar o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, que estabelece os direitos, lá do artigo 7º, que são estendidos aos servidores públicos estatutários. Então, o artigo 39 lá da Constituição vai dizer o seguinte, olha, dos direitos do artigo 7º, que são os direitos típicos dos trabalhadores que ostentam a condição de empregado, é garantido aos estatutários os seguintes direitos. E aí elenca lá, no parágrafo 3º do 39, quais direitos são importados lá do artigo 7º e garantido aos estatutários. E dentre esses direitos, não se inclui no rol o inciso do artigo 7º, inciso 26, que envolve o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, o dispositivo do artigo 7º, que envolve o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, não é estendido lá no 39 aos servidores públicos estatutários. Então, temos aí uma dificuldade formal à negociação coletiva, por um lado. Por outro lado, também em relação aos servidores públicos estatutários, temos a mesma limitação que o TST enxergou para os empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações, que corresponde às restrições de caráter orçamentário e administrativo. Então, uma primeira tese vai na linha de que não podem servidores estatutários estabelecer negociação coletiva, como também não poderiam ajuizar, por conseguinte, dissídio coletivo. Já outra tese vai dizer o seguinte, olha aqui, se o Constituinte me deu o direito de me organizar em sindicatos, não há dúvida, ainda que não definido no modelo, objeto da nossa conversa no começo da aula, se o Constituinte me deu o direito de me organizar em sindicatos, qual o sentido faria eu poder me organizar em sindicatos se não posso estabelecer negociação coletiva? Para que sindicato? Para que greve, aliás, recentemente reconhecido pela jurisprudência do Supremo, independente de lei específica, se eu não posso negociar coletivamente? E aí os defensores dessa tese vão sustentar que poderia haver compromissos por parte do chefe do Poder Executivo no sentido de encaminhamento de proposições legislativas voltadas a contemplar aquelas pretensões reivindicatórias. Mas o fato é que o cenário tradicional hoje da jurisprudência caminha, apesar desse entendimento doutrinário, a jurisprudência caminha no sentido do não reconhecimento
da negociação coletiva para os servidores públicos estatutários. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula, estamos chegando ao final do nosso curso de Direito do Trabalho aplicado à administração pública, do nosso curso que trata do regime do emprego público. E nesse momento eu gostaria, encaminhando para uma conclusão, chamar a sua atenção de tudo aquilo que vimos ao longo dessas 5 aulas, para a ideia fundamental, em primeiro lugar, de que, de fato, o direito do trabalho, na verdade, tivemos a compreensão ao longo dessa nossa conversa, dessas aulas, daquilo que começamos falando no início da primeira aula. O direito do trabalho, quando aplicado à administração pública, vai gerar uma verdadeira tensão com a lógica do direito administrativo. Porque a lógica do direito administrativo é uma lógica de proteção ao Estado e ao interesse do Estado. Já a lógica do direito do trabalho é uma lógica de proteção ao direito do trabalhador. Vimos que este conflito, que essa tensão, vai existir e gerar repercussão em relação a uma série de institutos. Mas vimos também que a jurisprudência do TST vem dando uma solução passível, inclusive, de universalização acerca da resposta para esses conflitos decorrentes das tensões entre o direito administrativo e o direito do trabalho. E como nós vimos aqui, como vem se posicionando a jurisprudência do TST? No sentido, em primeiro lugar, separar os empregados da administração direta, autarquias e fundações, dos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, aplicar a lógica do direito administrativo. Para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, aplicar a lógica do direito do trabalho. Se você estiver fazendo uma prova e se deparar com alguma questão como essa, pode saber que, se for uma prova objetiva, é preciso que raciocine dessa forma, no sentido de encontrar a resposta. Se for uma questão dissertativa, você pode começar a desenvolver a sua resposta partindo dessas premissas. Eu espero que, a partir dessas aulas, você que está nos assistindo, os alunos que estiveram aqui presentes, tenham compreendido um pouco mais sobre esse difícil e complexo tema da aplicação do direito do trabalho na administração pública, possam estar refletindo sobre isso e, a partir dessa reflexão, possam estar, quem sabe, produzindo algum texto, enfim, desenvolvendo alguma avaliação para aqueles que advogam, exercem advocacia, amanhã construindo alguma tese, para aqueles que estão na situação de empregado público possam estar compreendendo e sabendo as soluções para determinados problemas que possam surgir no âmbito daquela esfera da administração pública na qual você trabalha, e para aqueles que vêm prestando concursos públicos, que se deparam, eventualmente, que venham a se deparar com essas questões, que possam tranquilamente encontrar a resposta. Eu agradeço a sua atenção. Agradeço à TV Justiça pelo convite, espero ter colaborado, agradeço a presença dos alunos e espero que todas as informações que foram passadas aqui ao longo dessas 5 aulas tenham relevância para o direito do trabalho e para a sua compreensão acerca do direito do trabalho. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br e no canal do YouTube. Mais uma vez agradeço a sua atenção, sucesso e bons estudos.